Mateus capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Feche seus olhos por um momento. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque há muito tempo atrás o Senhor liberou essas palavras aos seus discípulos e tinha no coração cada um de nós que hoje estaríamos aqui. Obrigado porque o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Um Deus de gerações, um Deus de passado, presente e futuro. Obrigado, Senhor, porque nós conseguimos olhar, Senhor, para essas palavras hoje e ter um consolo para a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque nada é capaz de nos roubar a alegria em poder estar na Sua presença. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença, ela se faz real, ela é manifesta no nosso meio. Obrigado, Senhor, por essa casa, por essas vidas. O meu coração se alegra de tal forma por estar aqui hoje. Então, obrigado, Senhor. Obrigado. Amém, amém, amém. O sermão do monte, ele começa com as bem-aventuranças. É engraçado quando a gente olha para o Evangelho de Mateus e a gente vê como Mateus ele se preocupa em apresentar Jesus não só como o Messias, o Salvador, mas como o Rei. Mateus, logo no capítulo 1, ele traz toda uma genealogia de Jesus. E ele tem o desejo de apresentar Jesus como o Filho de Deus, aquele que viria da descendência de Davi, um rei para Israel. E não somente no capítulo 1, mas já no capítulo 2, quando o menino Jesus nasce. A Bíblia diz que estrangeiros vieram do Oriente até Jerusalém, guiados por uma estrela, a fim de encontrar Jesus. E quando eles encontraram ainda um bebê no colo da sua mãe Maria, esse é o primeiro chá de bebê da história, que não é dado uma fralda da Pampers, ou um shampoozinho de Oshos, mas eles entregam ouro, incenso e mirra. Isso expressava a realeza de Jesus. Ali estava um rei diante deles. Então Mateus ele se preocupa desde o início do Evangelho em mostrar: nós temos um rei. A promessa se cumpriu em Jesus. Aquele que viria para nos salvar está aqui diante de nós como o rei de Israel. E é engraçado porque no Evangelho de Mateus, somente nele, a expressão o reino do Filho do Homem, ela está por diversas vezes em todo o Evangelho. Quando nós falamos de um rei, nós falamos de um reino. Quando nós falamos de um rei, nós falamos que ele deve exercer a sua autoridade e governo sobre um povo. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele já havia sido batizado no Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo guiou ao deserto para ser tentado. Por 40 dias e 40 noites ele se colocou em jejum. E a Bíblia diz que já no término desse período de jejum, Satanás se apresentou diante dele no deserto e por 3 vezes o tentou. Na sua terceira tentativa, ele diz que foi levado Jesus ao alto do monte e ele apresentou todos os reinos da terra e toda a glória que havia sobre eles. E disse: prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. A Bíblia diz que Jesus, pela palavra, ele confronta Satanás e ele diz: somente a Deus adorarás, somente a Deus prestarás culto, então aparta-te de mim,
Satanás. Satanás sabia que essa imagem de Jesus ela precisava ser construída como um rei. Então apresentou para ele todos os reinos e disse: olha, tudo isso eu te darei. Eu abro um parênteses aqui agora para que você tenha essa lição no seu coração. Cuidado com as propostas que você tem recebido, porque Satanás é especialista em oferecer aquilo que ele não tem. Satanás ofereceu a Jesus aquilo que ele não poderia dar, oferecendo reinos a um rei. Mas o propósito estava para se cumprir quando Jesus ele subiu aquela cruz. Mas até chegar ao cume da promessa, até chegar ao ápice que estava na cruz, ele construiu algo nessa terra. E o que ele construiu foi esse reino. Talvez hoje aquilo que nós não conseguimos ver, mas é expresso no nosso meio aqui e agora. Você assentado aí, talvez com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, com as suas falhas, mas assentado aí no seu lugar, você está vivendo a construção de um reino. Você está vivendo a plenitude de algo eterno. Toda a Bíblia, a gente é chamado a viver algo que está pronto, mas ainda não. A Bíblia diz que nós somos aqueles que somos co-herdeiros com Cristo e já estamos com Ele nas regiões celestiais, mas ainda em terra. Há esse dilema entre céus e terra, e o reino de Deus se manifesta dessa forma. E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós vemos Jesus no seu primeiro discurso, na sua primeira mensagem, ele se preocupa em mostrar para nós a cultura desse reino. Gabriel, o que nós podemos chamar de o Sermão do Monte? A cultura do reino de Deus. É Deus mostrando para nós como os seus filhos devem se comportar, os privilégios e as obrigações dessa nova vida, a alegria de fazer parte de um reino que está em construção e ao mesmo tempo já está pleno, já está completo, e as obrigações que nós temos em fazer parte dele. Tudo isso faz parte do Sermão da Montanha. Eu gosto de uma expressão que diz que o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças são a qualidade de vida. E você vai entender isso comigo. Quando Mateus capítulo 5 diz que Jesus ele subiu ao monte, quando viu as multidões, ele estava prestes a anunciar o seu maior discurso, e os seus discípulos se aproximaram. A primeira lição que a gente tem é a clara diferença entre as multidões e os discípulos. É a primeira pergunta que eu te faço hoje. Você sabe essa diferença? O que hoje te distingue do mundo lá fora? O que hoje é uma distinção muito clara entre você sendo um discípulo de Jesus e todo o resto? A Bíblia diz que quando Jesus viu as multidões, os seus discípulos se aproximaram e eles receberam a mensagem de Jesus. Eu acredito sim que a multidão ouviu o sermão, mas a primeiro momento, aquela mensagem era para os seus discípulos. Se eu puder resumir a diferença, se chama intimidade. A intimidade é o que separa as multidões dos discípulos. E o que é mais engraçado é que o discípulo, ele não nasceu discípulo. O discípulo, ele foi multidão. Mas houve um determinado momento em que ele recebeu um chamado e ele não hesitou, mas ele atendeu, ele correspondeu e ele se tornou um discípulo. E o discípulo é aquele que se submete a se tornar semelhante ao seu mestre. O discípulo é um aluno. O discípulo ele está disposto a caminhar tão próximo do seu mestre, que a palavra discípulo significa que até a poeira da sandália do seu mestre o cobria, de tão próximo que ele caminhava dele. Gabriel, como eu me separo das multidões estando próximo? Gabriel, como as pessoas vão me reconhecer como um discípulo de Jesus quando eles estiverem o mais próximo possível dele? A verdade é que as multidões elas se reúnem para ver o reino sendo construído e os discípulos fazem parte da construção. A verdade é que as multidões elas estão em busca daquilo que Jesus tem a oferecer, mas os discípulos estão em busca de quem Ele é. A verdade é que as multidões elas se reúnem para ver um show de milagres, mas os discípulos se reúnem para aprender a fazer milagres. A Bíblia diz que quando Jesus ele passou por essa tentação no deserto, ele começou o seu ministério. Ele começou de cidade em cidade a proclamar: arrependam-se porque é chegado o reino
E com isso ele operava sinais e maravilhas e todos o conheciam. Multidões o perseguiam. Mas quando ele está diante dessas multidões, os seus olhos estão não somente para elas, mas principalmente para os seus talmidins, os seus alunos, os seus discípulos. Jesus subindo ao monte, ele se preocupa em expressar em palavras a maior das suas mensagens acerca do reino dos céus. Ele começa o seu sermão pelas bem-aventuranças e nós acabamos de ler cada uma delas. As bem-aventuranças, elas podem ser traduzidas como felizes, bem-sucedidos, prósperos, aqueles que... E ele então dá 8 características. A primeira delas, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Você nunca parou na rua e viu alguém tão pobre e disse: meu Deus, como ele é sortudo. Alguém passando necessidade, alguém passando, sabe, uma escassez, e você vê ele naquele ápice de humilhação e você diz: nossa, como ele é próspero, eu queria ser como ele. Mas quando ele diz pobre e ele dá esse acréscimo de espírito, ele está dizendo: feliz é aquele que não tem nada mais valoroso do que Cristo. Feliz é aquele que é tão pobre nessa terra, mas tão rico no céu. Feliz é aquele que, quando seus olhos se voltaram para Jesus, todas as outras coisas perderam valor. Feliz é aquele que encontrou um tesouro escondido no campo. E ele foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, porque ali ele encontrou o tesouro mais valioso de todos. Jesus está dizendo para nós, nesse objetivo de mostrar a cultura do reino de Deus, o sermão do monte, ele está dizendo: olha, a primeira característica que você deve ter no seu coração, como filho de Deus, como filha de Deus, como um participante do reino tão glorioso e vindouro, é que você precisa ser pobre nessa terra. Mas Gabriel, como assim? Eu não posso ter nada? Você pode, mas desde que essas coisas não te tenham. Gabriel, eu não posso construir nada. Você pode construir tudo, desde que o seu coração esteja no lugar certo. Aquele homem que encontrou o tesouro escondido no campo, ele chegou a tal ponto de vender tudo que tinha e comprar aquele campo, porque ali aquele tesouro roubou o seu coração. Um pobre de espírito, ele enxerga as coisas ao seu redor no valor que elas têm, que é irrisório, pequeno, quando comparado a Cristo. Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, verso 7, ele diz: contudo, o que para mim era lucro eu considerei como perda, quando comparado a Cristo. Tudo aquilo que para mim era tão maravilhoso, tudo aquilo que para mim era tão lucrativo, eu considerei como nada quando comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus, porque eu perdi tudo. Será que você já se viu nessa posição onde os seus olhos estão ali sobre aquele homem, pregando a sua maior mensagem no Sermão de um Monte? Então todo o que está por detrás de você perde o seu valor, não tem mais significado algum, porque os seus olhos estão no Rei. A música que eu mais toco em casa no violão, a Thalita está cansada de ouvir, chama Incomparável, do Tom Molinari, e ele fica por horas repetindo: os meus olhos viram o Rei, eu nunca mais serei o mesmo. E eu, com essa minha voz tão bela e tão afinada, fico lá no violão. É lindo! É por isso que eu cantei com ela. Os meus olhos puderam contemplar Jesus, então todas as outras coisas não têm mais valor para mim. Bem-aventurados pobres em espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Segundo, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Sabe, quando nós somos os verdadeiros filhos de Jesus, a característica que ele já diz ter em você, porque isso é algo importante. O reino, que é composto por pessoas que são os filhos desse Deus, desse Rei, são pessoas que já são essas bem-aventuranças. São pessoas que já carregam em si essas marcas. E talvez você não veja elas em você. Talvez você não veja elas
seus olhos estão sobre Ele, isso é quem você é. Você não precisa se tornar, isso é quem você é. E Ele está dizendo: bem-aventurados que choram. Imagina aquela multidão ouvindo isso. Feliz é aquele que chora. Feliz é aquele que teve os seus olhos abertos para poder compartilhar da mesma dor de um rei. Vamos lá, gente, eu quero que vocês imaginem Jesus, o maior missionário de todos os tempos. O seu Pai do alto céu o enviou sobre uma terra com uma missão. E quando ele chegou nessa terra, a fim de implantar o seu reino, imagina ele caminhando pelas ruas da Galiléia. Imagina ele caminhando por Jerusalém e vendo prostitutas, e vendo os cobradores de impostos, e vendo aqueles que eram ladrões, e vendo os rejeitados, e vendo aqueles que eram considerados pecadores, escravos dos seus próprios desejos. Me diz uma coisa: pode esse rei não chorar em querer implantar um reino em um mundo como esse? A Bíblia diz que quando Jesus ele recebeu a notícia de que o seu primo João Batista estava morto, ele entrou no barco com os discípulos a fim de atravessar para o outro lado. E quando ele chegou ao outro lado, ele viu novamente aquelas multidões se achegando para poder recebê-lo. A Bíblia diz que houve uma íntima compaixão no coração de Jesus, e olhando para aquela multidão ele diz: eles estão como ovelhas sem um pastor, eles estão perdidos, eles estão abandonados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Cada um de vocês que aqui estão tem a oportunidade de ter os seus olhos abertos para poder olhar para a pessoa do seu lado e não ser indiferente, mas se compadecer da dor dela. E a razão pelo qual nós choramos é porque nós seremos consolados. Existe uma promessa para nós: as suas lágrimas não caem ao chão sem que antes eu as enxugue do seu rosto e tragam consolo ao seu coração. Vamos lá, gente. Bem-aventurado aqueles que têm os seus olhos abertos e conseguem compartilhar de uma dor. Bem-aventurados aqueles que conseguem caminhar pelas ruas e, ao ver tristeza, vergonha sobre algumas pessoas, não passam indiferente a elas, mas têm o seu coração tomado de compaixão, porque assim como eles, você será consolado. Sabe o que eu aprendo aqui também? É que esse reino tão perfeito, esse reino tão maravilhoso no qual nós somos chamados a viver, nele nós não somos isentos de derramar lágrimas, porque ainda estamos em terra. Esse reino que está em construção, e os filhos de Deus que aqui estão, não são impedidos de chorar. Jesus está olhando para os seus discípulos e está dizendo: olha, a missão que eu tenho para vocês, os próximos anos que vocês vão caminhar comigo, e o fim das suas vidas, muito ainda vocês vão ter lágrima para derramar. Mas a promessa que vocês precisam ter no coração é que vocês serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Eu tenho para mim que, eu tenho na memória, eu era criança, eu fui numa chácara com um amigo, eu passei um final de semana ali, e ali na mesa ainda, logo depois que a gente teve uma refeição, eu com a família dele, pais, avós, eles falaram: come mais, faz mais um prato. E eu, naquela minha inocência, falei: não, tô cheio. Quem nunca? Não. E eu fui para fora, já tinha acabado a refeição, e o avô do meu amigo, com toda a sabedoria, chegou até mim depois e disse: olha, posso te dar só um conselho? Quando te perguntarem outra vez, come mais um pouquinho, será que você não está com mais fome? Não diga estou cheio, diga estou satisfeito. Ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Estar satisfeito é entender que a justiça de Deus, ela me completa. A justiça que é minha, que é própria, ela não cabe. Não queira gastar toda a sua energia a fim de completar a sua própria justiça, porque a justiça dos homens é falha, mas a justiça de Deus, ela te completa, ela te sacia, ela te torna satisfeito. Qual é a justiça, Gabriel, da qual eu tenho que ter fome e sede? Qual é a justiça
justiça, Gabriel, da qual eu desejo para mim? Será que é a minha? Será que é a da minha família, que por muitos anos foi envergonhada? Será que é a do governo? Será que é alguma causa desse mundo da qual eu devo lutar? Qual é a justiça da qual eu devo satisfazer a minha alma? E a Bíblia vai nos dizer que a justiça de Deus foi revelada no Evangelho. Gabriel, qual é a justiça que me satisfaz? Aqui está no Evangelho. Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz e pagar o preço que era para cada um de nós ser pago. Deus enviou o seu Filho para morrer e nos purificar com o seu sangue quando não merecíamos. Deus enviou o seu Filho para instituir uma mesa de uma ceia e colocar ali nela uma mesa posta, um pão e um vinho, e preparar para pecadores que não mereciam dela. Deus, com a sua justiça tão perfeita, nos envolveu no seu plano de salvação e agora está dizendo para nós: seja satisfeito com isso, seja completo com isso. Gabriel, quando eu for envergonhado, Gabriel, quando eu for caluniado, Gabriel, quando o sofrimento bater na minha porta, aonde eu serei satisfeito? Na cruz. Gabriel, quando as coisas à minha volta não fazem sentido, porque levantaram uma calúnia sobre mim, mentiram ao meu respeito, me zombaram, me consideraram como nada, zombaram de mim, a sua satisfação, a sua justiça está na cruz. Porque o maior sofrimento de todos estava sobre ele. Então o nosso hoje é vitória quando comparado ao dele. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Quem já ouviu aquele texto? À medida em que você julgar, será julgado. Jesus está dizendo: o quão misericordioso você for para com aqueles que não merecem, assim você receberá misericórdia, não merecendo. O quão disposto você está de perdoar aqueles que não merecem perdão, para que você também obtenha o seu perdão. Mateus, no capítulo de número 6, verso 14, ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Aqueles que exercem misericórdia para com aqueles que não merecem, é certo de que essa mesma medida será derramada sobre eles. Existe um pai dizendo: eu te perdoei a tal maneira que eu mesmo coloquei o meu filho naquela cruz e fiz ele morrer por você. O quão disposto você está de perdoar essa ofensa? O quão disposto você está de perdoar aquele que te ofendeu, aquele que lançou a primeira pedra? E eu não estou dizendo que nesse ato de perdão você precisa dar as mãos e caminhar pelo resto da vida. Mas eu quero dizer que um coração limpo de toda ofensa é o que vai derramar vida sobre você. Aquele que exerce misericórdia é o primeiro a dar a outra face. Dar a outra face é perdoar de tal maneira que você se coloca novamente exposto a ser machucado outra vez. Mas Gabriel, até quando? Eu não sei você, mas eu tenho só duas faces. Deu uma, machucou, deu outra, machucou. Eu não estou falando para você, sabe, se colocar sobre um jugo, debaixo de sofrimento eterno, não é isso. Mas a verdade é que, quando nós temos o nosso coração limpo, em poder realmente amar uns aos outros e perdoar sem medida, nós estamos tão leves e temos uma vida tão maravilhosa em Jesus, para que Ele também possa nos perdoar quando nós tivermos os nossos erros. Misericordioso recebe misericórdia. Aquele que perdoa recebe perdão. Aquele que ama é amado. É essa medida. Bem-aventurados os que são puros de coração, pois verão a Deus. Se eu colocasse aqui um copo de água e derramasse somente uma gota de veneno, quem aqui está disposto a beber ela? Mas ele está 99% bom. Ele está 99% saudável. Só uma gota foi derramada de veneno. Você não está disposto a beber? Porque está contaminado. Quando a Bíblia fala sobre pureza, o contrário disso é uma contaminação. Você não está disposto a beber um copo com 1% de veneno porque ele está contaminado, ele está comprometido. O que Jesus está dizendo para nós é: parece simples, aquele que tem um coração puro verá
verá a Deus. Mas essa pureza de coração não se faz em nossas vidas pela força do nosso braço. Eu não consigo tirar essa uma gota de veneno e tornar a água limpa outra vez. O pecado em nós é essa contaminação. Eu não sei você, mas eu não consigo bater no peito e dizer que eu sou puro de coração. Ainda que haja um desejo em mim em dizer, olha, Senhor, assim como o salmista, que eu seja achado de mãos limpas e coração puro, para que eu permaneça no monte, no santo lugar. Que eu seja achado tão puro e tão santo, para que eu possa permanecer para sempre na sua presença. Ainda que esse seja o meu clamor, eu ainda não consigo dizer isso, porque eu estou em processo de santificação. Mas a verdade é que uma promessa se cumpriu na minha vida e na sua vida. Quando Ezequiel, no capítulo de número 36, ele diz: eu derramarei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu purificarei todas as suas impurezas, e darei a vocês um novo coração, e porei em vocês o meu espírito. Essa promessa se cumpriu em Jesus. Nós temos um novo coração, nós temos um espírito em nós. Então sim, nós podemos caminhar dia após dia, de tal maneira que essa água que era 99% boa, mas 1% contaminada, esse 1% vai sendo retirado a cada dia, até que chegue ao 100%. Nós temos um coração puro hoje em Jesus. Nós temos um coração santo hoje em Jesus. Fora dele, nós ainda permanecemos contaminados. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 6, logo quando Jesus estava pronto, Deus estava pronto a liberar o dilúvio sobre a terra, Ele examinou o coração do homem. E Ele diz: eu percebo que esse coração ele é continuamente mau. Ele continuamente caminha em perversidade. Mas quando nós recebemos um novo coração, essa pureza está totalmente disponível para nós. Eu não sei você, mas eu estou disposto a caminhar em direção a essa pureza. Hebreus vai dizer que aquele que caminha em paz uns com os outros e aquele que é puro de coração, caminha em santidade, esse verá a Deus. A pureza necessária que nós precisamos hoje, ela está disponível. A santidade que nós precisamos hoje, ela está disponível. Mas será que há um desejo em você eliminar esse 1%? Porque às vezes a gente está naquela música lá, e você sabe qual, não adianta rir. 1% é um sertanejo, eu não sou bom. Às vezes a gente está tão preso a essa música, a gente está como aquela Maria, nasci assim, vou morrer assim. Maria Gabriela? Eu estou bom hoje, gente. Vamos aplaudir a Deus aí. Essa daí. Eu nasci assim, vou morrer assim. Ah, mas Gabriel, eu sou essa pessoa, eu sou estourado. Não pisaram no meu pé, meu Deus. Mas eu sou santo. Eu busco a Deus. Ah, Gabriel, mas você sabe, no trânsito, se me fechar, o negócio já explode. Ah, mas Gabriel, sabe, é de anos isso. Meus pais faziam isso, os meus avós faziam isso, eu também fazia. Esse 1% você está colocando no bolso e continuando a sua vida. Quando Jesus está dizendo, essa pureza de coração já faz parte de você. Você já é santo. Eu sou o Deus Criador e eu te criei para ser santo. Mas o pecado te contaminou. E eu estou te dando agora uma nova chance de dizer, abandone esse 1%. Caminhe em santidade. Caminhe em renovação. Porque eu completei isso na sua vida. Amém. Mas esse 1% nos precisa ser abençoado. Mas Jesus está diante dos seus discípulos e de uma multidão dizendo, a pureza ela está ligada à salvação. Eu salvei vocês, então esse coração puro é o que eu gero em vocês. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem está comigo? Vocês estão vivos aí? Amém. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Totalmente o contrário do sistema desse mundo. Jesus está dizendo para nós, os filhos de Deus, eles são marcados por aqueles que restabelecem a paz. Mas hoje o que a gente mais vê são pessoas caminhando o tempo todo com um fósforo aceso na mão, só procurando onde tem gasolina para lançar. Hoje o que mais nós vemos no nosso mundo são pessoas que são as primeiras a se levantarem, seja em palanques, seja em oculto nas redes sociais, e proclamar as más notícias.
notícias e trazer ruína e destruição. Hoje o que nós vemos no mundo são pessoas ganhando tanta relevância em audiência em cima de decepções e erros e frustrações alheias. E isso é triste, porque a marca de um filho de Deus, a marca de um representante do reino de Deus é pacificador. Eu sempre tenho para mim o texto de João capítulo 2, Maria, mãe de Jesus, estando em um casamento. A Bíblia diz que ela, eu não sei como, talvez ela era uma pessoa muito importante ali no casamento, curtindo a festa. Chegou para ela a notícia de que o vinho tinha se acabado. Ela poderia ser a campeã do casamento e sair de orelha em orelha. Olha, o vinho acabou, você tá sabendo aí? Deu que vergonha pros noivos, vamos sair da festa. Ela poderia ser a primeira, meu irmão, a chegar de cantinho em cantinho. Eu chamei Jesus ali, meu filho discípulo, eu nem sabia que essa festa ia dar nisso aqui, o vinho acabou de vergonha. A Bíblia diz que ela, sabendo que o vinho acabou, ela correu para quem? Para Jesus. Então nós temos a oportunidade de se levantar como pacificadores no trabalho. Nós temos a oportunidade de se levantar como pacificadores na igreja. Nós temos a oportunidade de se levantar como pacificadores dentro da nossa casa. E a gente anda com o isqueiro na mão. Para quem você tem levado as más notícias? Será que você é aquele que restabelece a paz ou você gera contenda? Será que você é aquele que é o primeiro a levantar a mão e dizer, olha, briga, ou apartar a briga? Os pacificadores são aqueles que são chamados a construir o reino de Deus. Os discípulos estavam prestes a viver perseguição, eles estavam prestes a viver afrontas, eles estavam prestes a ser perseguidos pela causa do Evangelho, e em todo o tempo eles poderiam ser os primeiros a falar, olha, vamos armar uma rebelião aqui, vamos sair metendo a arma na cabeça de todo mundo e dizer, olha, aceita Jesus ou morre agora. Vamos é por meu ou por mal, né? Aquele pastor na paulada, ele fica com o pau lá fora na porta da igreja, vai passando, meu irmão, sobe aí agora. Você sobe ou... Eles poderiam fazer isso, mas em todo o tempo nós vemos eles caminhando em paz. Jesus disse, olha, quando vocês forem levados à presença de reis e autoridades, e ali vocês estarem diante da morte, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque eu colocarei palavras nas bocas de vocês. Os lábios de vocês vão ser abastecidos com palavras de paz, e não de mal, não de morte. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Os filhos de Deus são aqueles que abrem mão do conforto. Essa foi a última. A Bíblia diz que os discípulos, quando eles são chamados e convocados, nunca foi apresentado a eles uma promessa de uma vida de glamour. Nunca foi apresentado a eles o que hoje a gente mais vê, esse evangelho triunfalista. Vitória, 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 uma derrota, passa a mãozinha na cabeça, se levanta e continua vitória, vitória, vitória. Jesus está dizendo, por causa de mim, por causa do meu nome, por causa do evangelho, vocês serão perseguidos. Mas bem-aventurados quando isso acontecer. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. E é difícil para nós hoje tratar desse assunto, porque o que para antigamente era uma perseguição, para nós hoje sabe o que é? Uma contenda na igreja. O que antigamente era algo tão grandioso como a ponto de perder a sua vida, para nós hoje é uma fofoca. O que para aquela época, para os discípulos, era a ponto de eles serem crucificados, presos, sendo colocados em estádios para serem mortos, dilacerados por leões, para nós hoje sabe o que é? Disputa no ministério do louvor. Então, eu e a Thalita, desde cedo, nós somos uma igreja de implantação, mas é natural que em uma família a gente não está entre pessoas perfeitas, sim ou não? Sim. E a gente é chamado a lidar com as diferenças uns dos outros, mas é nessa família que às vezes a gente lida com um dilema ou outro, mas o nosso coração precisa estar completamente em Jesus e entender que o Evangelho ele nos expulsa de uma zona de conforto. Eu não estou falando aqui, gente, por favor, me entenda, eu não estou falando que você deve ser humilhado. Eu não estou falando aqui que você, sabe, a pessoa deve te zombar, te desprezar. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que quando o nosso coração
eu sou capaz de dizer para essa pessoa: olha, ainda bem que você não sabe mais de mim, porque se você soubesse, eu sou pior do que isso daí que você está dizendo. Eu sou pior do que você pensa. Porque essa é a verdade. Ser perseguido pela causa do Evangelho, ele está dizendo: feliz é você. Feliz é você quando mentirem sobre você. Feliz é você quando te perseguirem por motivo nenhum. Porque você está vivendo isso pelo meu nome. Eu fui o máximo de sofrimento, eu fui o máximo de exposição, e ainda assim eu não desisti da cruz. Quem é você para desistir dessa família que eu te coloquei? Vocês entendem isso? Sim. O Evangelho nos leva para esse lugar. E às vezes a gente está tão preso àquele texto. Não, mas os humilhados. Quem dera a Bíblia dissesse isso. A Bíblia diz: aquele que se humilhar será exaltado. A Bíblia diz que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. Quando a discussão no coração dos discípulos era: quem vai ser o melhor, quem vai ser o maior? Será que eu sou um líder? Será que eu devo vir à frente? Jesus está dizendo: se lá no mundo eles caminham dessa forma, entre vocês não vai ser assim. Entre vocês, aquele que quer ser o primeiro, sirva todos os outros. Entre vocês, aquele que quer ser o maior, seja escravo de todos os outros. Seja o primeiro a ser achado com um pano amarrado na cintura e uma bacia nas mãos. Quem me der a oportunidade de poder lavar os pés de cada um de vocês aqui, e ainda que indiretamente eu procure como pastor ou líder de vocês, se ainda sou, amém? Amém. Possa servir cada um de vocês, possa ser achado em humilhação por cada um de vocês, porque é aí onde está o meu coração. A exaltação da qual eu busco não vem pelas minhas mãos, mas vem de Deus. A exaltação da qual você busca, seja em qual for o setor profissional, nos relacionamentos, na família, conjugal, entre marido e mulher, não queira se exaltar, não procure exaltação, aquele que se humilhar. Jesus está dizendo aos discípulos: vocês serão perseguidos, mas entenda, bem-aventurados, porque o reino dos céus pertence a vocês. A série que nós estamos iniciando do Sermão do Monte é para reafirmar o coração de vocês. A palavra-chave de todo o sermão: o reino dos céus pertence a vocês. Eu gosto de uma dinâmica bem simples, e vocês vão dizer assim: ó, está aqui. Aonde está a sua fé? Aonde está Jesus, o Espírito Santo? Aonde está o reino? Aonde está o reino? O reino dos céus é algo tão sobrenatural e tão grandioso, mas ao mesmo tempo tão manso e humilde, que cabe no seu e no meu coração. Eu finalizo essa mensagem caminhando para João 17, a oração de Jesus. Está prestes a finalizar a sua missão, e ele diz o seguinte: dei-lhes a tua palavra. O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Porém, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. O primeiro entendimento que nós temos do Sermão do Monte, e se completa na oração de Jesus em João 17, é que nós não somos desse mundo. O Sermão do Monte está dizendo para nós: o reino dos céus está em construção. Aqui estão os meus trabalhadores, e eles são diferentes de todos os outros. Faça uma análise de si mesmo e veja se de fato o seu coração, a sua mente, ela está em processo de transformação, a tal ponto que essas características, essas bem-aventuranças sejam vistas em vocês. E o segundo entendimento é que vocês não são desse mundo, mas a oração de Jesus é: eu os retiro desse mundo. Eu rogo para que eles não saiam desse mundo, mas eles não são daqui, como eu também não sou. Sabe qual é o nosso maior problema como cristão? É achar que a gente é tão diferente, mas tão diferente, que é impossível de caminhar sendo um cristão. Mas o cristianismo nos ensina que essa diferença nos chama para uma responsabilidade
responsabilidade em ser luz em meio às trevas. Essa diferença que faz parte de quem eu sou, essa cultura do reino de Deus que foi implantada em mim, me chama para uma responsabilidade de ser luz em meio às trevas, seja onde for. Então o cristianismo não nos leva para longe em isolamento. O cristianismo não nos chama, olha, vamos fechar essa porta aqui com 10 cadeados e vamos ficar aqui para sempre, porque nós somos os diferentes. Jesus está dizendo, assim como você me enviou ao mundo, eu vos envio a esse mundo. Então todos os domingos, todas as células, todos os discipulados, quando nós nos reunimos como igreja, como nós vivemos família, é para gerar em você ainda mais a cultura de um reino de Deus, para que você seja enviado e você seja luz lá fora. O que as pessoas precisam ver em mim e você não é a roupa de um crente. O que as pessoas precisam ver em mim e você não é apenas o linguajar de um crente. Não é eu chegar na padaria e dizer, ô varão, me dá um pão. O que as pessoas precisam ver em mim não é o quão talentoso e habilidoso eu sou. O que as pessoas precisam ver em mim é Jesus. O que as pessoas precisam ver em você é a marca de santidade que só há em Jesus. O que essa série hoje pretende despertar no seu coração é que não é impossível. Assim como eu iniciei, eu termino aqui hoje dizendo, isso é quem você é. Você não precisa sair daqui hoje dizendo, eu preciso me tornar, eu preciso ter o meu coração puro, eu preciso ser mais pacificador, eu preciso ser mais misericordioso. Isso é quem você é. Então, pelo Espírito Santo, acesse isso no seu coração. Pelo Espírito Santo, manifesta isso. Porque Paulo vai nos ensinar em Romanos de que toda a criação, todo esse mundo, aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Eu estou falando dos filhos de Deus hoje aqui. Amém. Coloque de pé.